Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil. E vamos a uma aula sobre movimentos sociais na Primeira República, tratando aqui da mais importante revolta urbana do Brasil nesse contexto, a Revolta Vacina no Rio de Janeiro, em 1904. Bom, olha só, a Revolta Vacina acontece num contexto de uma crise sanitária no Rio de Janeiro. Naquele contexto, o Rio era assolado por surtos epidêmicos de varíola, febre amarela, malária e peste bubônica. Acontece que essa crise sanitária trazia prejuízos ao café. O Porto do Rio de Janeiro era, junto com o Porto de Santos, ali, os mais importantes, exportadores do café. Acontece que esse porto começou a ser evitado por navios de vários países europeus, que criava ali uma espécie de embargo sanitário ao Rio de Janeiro por conta desse caos sanitário. Então, diante dos prejuízos ao café, vai haver aqui uma reação dos poderes estabelecidos. Vai surgir aí a política de regeneração. Bom, é uma resposta a essa crise sanitária e que vai contar com a participação do presidente da República, Rodrigues Alves, e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos. Eles vão projetar aqui uma política de remodelação urbana e também sanitária da cidade. A política conhecida como a regeneração, que vai atuar, então, em duas direções. Primeiro, o combate direto aos focos das doenças e também por uma reforma urbana, com o objetivo também de melhorar o saneamento da cidade, além de outros interesses envolvidos nessa questão, interesses, por exemplo, econômicos. Bom, muito bem, olha só, a política de combate direto aos focos das doenças vai ter aqui 3 linhas de ação principal. E as linhas de ação serão encabeçadas aqui pela figura do diretor-geral de saúde pública do Rio de Janeiro, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Ele entendia que para combater a febre amarela, a melhor saída seria combater os focos do mosquito propagador da doença. Por isso ele vai criar aqui uma brigada sanitária, os também chamados mata-mosquitos, que vão até as casas das pessoas em horário comercial para combater o mosquito propagador da febre amarela. Acontece que no horário comercial o chefe de família não estará presente em casa e aí a visita de homens, em grande parte truculentos, nas casas das famílias sem a presença do chefe de família, seria considerado uma invasão, a chamada privacidade do lar. E tem aí também uma questão de ordem moral, uma questão de pudor. Uma mulher que recebesse homens desconhecidos em sua casa sem a presença do marido ficaria mal falada. Então tem uma questão de ordem moral aqui no conflito que vai acontecer em novembro de 1904. Bom, além da brigada sanitária, dos chamados mata-mosquitos, teremos também aqui uma campanha de desratização, que vai ser um grande fracasso. Olha só, o governo vai recompensar as pessoas em dinheiro pelo abatimento de ratos, para combater ali a peste bubônica, que era provocada por uma bactéria que se hospedava na pulga de ratos. E aí vai ter muita gente criando fazendas de criação de ratos para abater o rato e vender para o governo, em vez de conter a peste bubônica, isso acabou contribuindo para uma proliferação ainda maior. Bom, vamos lá. A terceira linha de atuação no combate aos focos das doenças é o desenvolvimento de uma vacina antivariólica. E depois disso, a gente vai ter o Congresso Nacional aprovando a lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Essa lei previa, inclusive, punições àqueles que não se vacinassem. Por exemplo, a suspensão do direito eleitoral. Se fosse funcionário público, perdia o emprego, seria demitido, e se tivesse criança matriculada na escola, a matrícula seria desfeita. Então, a população vai acabar se mobilizando contra essas punições e haverá uma mobilização contra a obrigatoriedade da vacina. A população chega a realizar um abaixo-assinado, com cerca de 15 mil assinaturas. Mesmo assim, o Congresso não vai recuar e vai manter a vacinação obrigatória. Bom, olha só, nesse contexto, surge aqui uma mobilização contra a política de vacinação. E essa mobilização tem lá as suas
segundas intenções. Quem está à frente disso é o coronel e senador Lauro Sodré. É ele que vai encabeçar aqui a liga contra a vacina obrigatória. Ele era um saudosista da chamada República da Espada. Foi o importante aliado de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1894, e queria a volta dos militares ao poder. Por isso, criava aqui um discurso para enfraquecer o governo civil do presidente Rodrigues Alves, propagando aqui falsos sintomas decorrentes da vacina. A vacina que foi desenvolvida a partir de experiências com vacas, e querendo dizer que as pessoas poderiam adquirir características desse animal. Bom, o que vai acontecer é que o objetivo principal do senador Lauro Sodré é insuflar a população contra o governo, criando um grande caos para dar um golpe de Estado e trazer os militares ao poder. Nós vamos ver que essa tentativa vai ser colocada, de fato, em prática. Bom, vamos lá. Um dos argumentos da chamada campanha negacionista da Liga contra a vacinação obrigatória aparece em algumas imagens aqui, Por exemplo, a ideia de que a inoculação da vacina feita a partir de experiências com vacas trazia riscos, por exemplo, de que as pessoas pudessem adquirir características físicas da vaca. Bom, e aqui nós temos uma outra charge, onde aparece um homem aqui, com as feridas, com as pústulas, que eram os sintomas mais comuns da varíola. E vai dizer o seguinte, fui vacinado, revacinado, trivacinado, e estou que é esta beleza. Querendo dizer que, na verdade, a vacinação iria implicar o contágio e provocando esses sintomas, esses prejuízos à saúde, dizendo que a vacina era prejudicial e não exatamente benéfica. Bom, nesse contexto, além do combate direto aos focos da doença, teremos também a reforma urbana do Rio de Janeiro, com o objetivo de fazer do Rio uma espécie de Paris tropical. Bom, a estratégia inicial é promover o alargamento das ruas, até para facilitar o policiamento da cidade e também o escoamento de mercadorias, de pessoas, facilitando a expansão do comércio. Era uma cidade portuária. Por isso as ruas centrais serão alargadas, também serão pavimentadas, iluminadas agora com iluminação elétrica, haverá canalização de água, canalização de esgoto, a substituição dos bondes a burros por bondes elétricos. Ao final da avenida central do Rio de Janeiro, que aparece ali toda embelezada, temos a Praça Paris e à frente da Praça Paris, o luxuoso, suntuoso Teatro Municipal. O Rio de Janeiro passava não só por uma política de saneamento, mas também por uma política de embelezamento. E esse embelezamento estava voltado, claro, aos interesses de uma elite que possuía imóveis nessa área central e que tinha como objetivo a valorização desses imóveis. Então, por trás da reforma urbana do Rio, não estão somente as preocupações sanitárias, mas também a especulação imobiliária. Bom, vamos lá. Essa reforma urbana resultou aqui na chamada política do bota abaixo. Ou seja, quando acontece o alargamento das ruas do Rio, se usa esse alargamento como pretexto para a derrubada de cerca de 10 mil unidades habitacionais populares, os chamados cortiços, na política do bota abaixo. Então as classes populares, em grande parte descendentes de escravos, ex-escravos ou até imigrantes pobres que habitavam nesses cortiços, foram despejados e arremessados do centro da cidade a áreas periféricas. E quando a gente fala da periferia na geografia do Rio, estamos falando principalmente do quê? Das encostas, estamos falando dos morros, estamos falando então da intensificação de um processo de favelização. A gente pode considerar que os escravos saíram das senzalas e foram para os cortiços, e agora dos cortiços estão subindo o morro, como acontece nessa foto aqui do Morro do Pinto, em 1912, os vários casebres, os vários barracos sendo construídos em condições precárias. O resultado disso é o centro da cidade, um lugar urbanizado e embelezado. No centro da cidade temos aqui a aprovação de posturas municipais que vão proibir a presença de pessoas descalças no centro da cidade, que é uma forma de inibir a presença dos mais pobres. Haverá também um forte policiamento
E esse policiamento considera as classes populares como classes perigosas. O Estado policialesco que reprime gratuitamente a presença das classes populares no centro da cidade. O centro da cidade vira o espaço da ordem, do progresso, da beleza, destinada às classes médias e às elites. Vamos ter ali o footing das elites, das classes médias, o passeio, né? Nessa região embelezada, arborizada, ajardinada e saneada do centro da cidade. E do outro lado, na periferia, a população mais pobre se amontoando nos barracos construídos nos morros. Bom, surge aqui uma espécie de apartheid étnico-social. Os pobres, em grande parte negros, remanescentes dos quadros da escravidão, são arremessados para a periferia, para os morros, num processo de favelização, ficando o centro da cidade como um reduto específico das classes médias, das elites brancas. Bom, olha só, a revolta da vacina acaba sendo, então, uma revolta contra a política de regeneração. É uma revolta contra a ação da brigada sanitária, dos mata-mosquitos, invadindo casas, arrombando portas para combater os focos propagadores da febre amarela. É uma revolta também contra a vacinação obrigatória contra a varíola, contra as punições previstas para quem não se vacinasse. É uma revolta contra a política do bota abaixo, que arremessa as classes populares do centro da cidade para a periferia, para os morros. Muito bem. Acontece, então, que essa revolta, curiosamente, ocorre no momento em que o auge da política de vacinação já tinha passado. Estávamos já em novembro de 1904, 13 de novembro. E aí nós vamos ter aqui levantes populares, aproveitando que o Rio de Janeiro estava ainda em reforma e que a cidade era um verdadeiro canteiro de obras, e formam barricadas com os entulhos para enfrentar a polícia. Chegam a derrubar bondes elétricos, usando esses bondes também como barreiras, como barricadas para o enfrentamento à polícia. Bom, não havia aqui uma pauta específica nessa revolta. Era, na verdade, uma espécie de grito, de revolta contra a intromissão do Estado de forma arbitrária na vida dos cidadãos, invadindo casas, destruindo, despejando cortiços e, além disso, né, interferindo na vida privada, na privacidade das pessoas, inclusive tendo aqui uma espécie de pauta moral. Bom, muito bem. No meio desse caos urbano, em que as classes populares, durante cerca de 4 dias, enfrentam a polícia, os militares, encabeçados pela figura do coronel e senador Lauro Sodré, ligados à Liga contra a Vacina Obrigatória, engajados numa campanha negacionista contra a vacina, vão aproveitar esse caos para tentar um golpe de Estado. Os jovens alunos da Escola Militar da Praia Vermelha serão mobilizados sob a liderança do político senador Lauro Sodré para tentar derrubar o governo civil de Rodrigues Alves. Mas esse golpe militar acabou sendo sufocado pelas tropas oficiais e também haverá uma grande repressão à revolta popular, com dezenas de mortes e também uma grande quantidade de gente presa, certo? E dessa forma termina então a mais importante revolta urbana da Primeira República no Brasil, a revolta vacina do Rio de Janeiro, 1904. Fique por aqui, beijo grande, fique bem e até a próxima.